Du, para a gente dar esse contexto para eles, eu queria que você explicasse por que muitos donos de oficina pensam, desculpa, dessa forma assim que para sair da dívida, para organizar, é só se eu estiver pagando o meu fornecedor tudo à vista, que eu tenho que estar. Por que eles pensam isso? Antes da gente seguir como você vai atuar. Muito bem, William. E baseado em cima dessa pergunta aí, né? A gente já tinha falado sobre isso antes, e eu estava dando uma pesquisada, porque tem algumas coisas que muito me interessam. E eu estava lendo, inclusive esse final de semana eu comecei a ler um livro bem grossão, do Tony Robbins, que chama Dinheiro. Então, assim, eu comecei assim, já tinha mais ou menos uma noção de algumas coisas, mas até ali pelos primeiros capítulos ali já trouxe uma introdução muito grande, que é o quê? É acerca das crenças sobre o dinheiro. E na hora que eu comecei a ler o conteúdo, eu já comecei a ligar justamente, né, o porquê, às vezes, de uma pergunta dessa. E parece ser algo meio estranho, mas é real. O que, por exemplo, se a pessoa ela passou um forte impacto emocional lá atrás acerca de dinheiro, ela pode trazer muitas crenças. Ou a vida dela pode se tornar, né, uma vida sempre com problemas mediante ao que ele vive, ou pode ser o inverso, pode ser até um choque muito forte da pessoa chegar ao ponto de ter um pânico de dever, né, de tipo não fazer nada para dever para os outros. Né? Vamos citar um exemplo aqui. Né? Por exemplo, pais que no passado tiveram problemas financeiros, né? Tinha às vezes até uma vida normal, só que aí por alguma escolha ou alguma decisão, coisa do tipo, a pessoa meio que perdeu tudo. E aí quando acontece isso mediante a idade, o que acontece? De ver briga, de ver discussão, alguma coisa do tipo relacionado ao dinheiro ou à falta, né, do dinheiro, isso daí pode trazer um impacto para a pessoa. Então aí chega num determinado ponto, tudo que ela faz, ou ela vai ser totalmente descontrolada financeira, ou ela vai ser controlado ao extremo. Eu não estou falando que o fato, né, de querer fazer dessa forma de pagar à vista seja algo errado. Não, não é, tá? Eu só estou trazendo uma introdução aqui a respeito. Como que é o seu relacionamento com o dinheiro, né? Você é escravo do dinheiro, né? Ou você faz ele trabalhar para você, né? Tem uma conotação totalmente diferente. E aí, William, muitas coisas começam a permear na minha mente, né? Já de um tempo que a gente vem falando sobre isso, porque é algo que eu preciso saber. Como que é o meu relacionamento com o dinheiro? Então, assim, por exemplo, a minha mãe, de uma certa forma, ela criou em mim uma programação de uma crença sobre dinheiro muito positiva, né? Ela não me ensinou a ser dono de empresa ou fazer as coisas virar, mas ela me ensinou algo que, de uma certa forma, ela vira e mexe, ela repetidas vezes ela falava: meu, não suje o seu nome, que é a única coisa que você tem nessa terra, né? Aquilo que você for querer comprar, saiba que você vai ter condição de pagar. Então, tipo assim, não faz loucura, não compra com dinheiro que você não tem, né? Mas porque a minha mãe, ela tinha uma crença baseada em cima da escassez, né? Uma mulher que nasceu no Nordeste, mas no interiorzão mesmo, onde tudo era muito escasso, né? Até às vezes ela comenta com a gente, né? Comigo, com a Roberta, com a Duda, que ela tinha para comprar uma sandália, né? Levava muito tempo. Então, assim, ela se arriscou de sair do Nordeste do Sertão para vir para São Paulo para trabalhar, e graças a Deus deu certo. Aí ela casou aqui e tudo. Então, assim, esse lance da escassez para ela sempre ficava falando para mim e para o meu irmão para a gente tomar muito cuidado em relação a isso. Então, eu sempre tive muito cuidado. Né? Quando eu jogava bola, teve um período que eu só recebia uma ajuda de custo e eu já tinha uma conta, mas a conta vivia sempre próximo do zero ali. E eu tinha um limite, que eu lembro até hoje, de R$ 200. Rapaz, como era doido para eu gastar aquele limite de R$ 200.
Mas sempre eu lembrava da minha mãe, não compra aquilo que você não vai ter condição de pagar, não suje o seu nome, que é a única coisa que você tem. Então isso, de uma certa forma, me ajudou, né, a criar essa parte aí a respeito de como você ter uma crença sobre dinheiro, né? Aí depois disso, aí com o passar do tempo, né, conforme eu entrei na igreja, que eu comecei a aprender, né, lá não se fala diretamente sobre dinheiro, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e eu comecei a correr atrás para entender, né, qual que é a relação aí, Deus, né, a Bíblia e o dinheiro. Então eu descobri que lá tem 1235 versículos falando, né, sobre dinheiro ou finanças, e você vai ter em torno de 800 versículos falando sobre amor. Então, assim, você vê a importância que o dinheiro tem, né? Só que muita gente negligencia isso, né, William? Não começa a prestar atenção e às vezes acaba justamente se tornando o escravo do dinheiro, né? Eu gostaria de falar algumas outras coisas, mas aí já vai entrar num outro tópico. Então, por isso que eu dei essa introdução, que o dono da oficina ele precisa estar bem atento, e aí entra na pergunta, né, que você falou, porque às vezes eu imagino que por trás disso tem algo que faz com que as pessoas, né, de uma certa forma, lidam com o dinheiro, ou muito bem, ou muito mal. Certo, William?